Nessa aula nós vamos falar sobre gravitação, né, especificamente da lei de Newton da gravitação. Então, cada partícula, né, no sistema, no universo, ela atrai uma segunda partícula com uma força gravitacional. O módulo dessa força é dado por essa expressão aqui, né, o módulo da força gravitacional é a constante gravitacional G, né, cujo valor é esse apresentado aqui abaixo, certo? 6,742 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Essa é uma constante que você pode tirar ela experimentalmente, né, conhecendo as massas, a distância e a força, certo? Então, qualquer corpo de massa M1, ele interage com o segundo corpo, um par ação e reação, por uma força cujo módulo dessa força, né, tanto do par quanto da ação quanto da reação, ela é dada por essa expressão, né? G massa 1 vezes massa 2 dividido pela distância ao quadrado. A força gravitacional, as forças gravitacionais atuam sempre ao longo de uma linha que une as duas partículas, né, constituindo um par ação e reação. Essas forças possuem sempre módulos iguais, tá certo? Mesmo quando as massas são diferentes. Então, por exemplo, se você está na superfície da Terra, a força com que a Terra te atrai, né, na direção dela é a mesma força que você atrai a Terra, né, o mesmo módulo, possui o mesmo módulo, direção em sentido contrário, da força que você atrai a Terra na sua direção. Então, mesmo quando você tem corpos diferentes, essa força é a mesma, o par ação e reação. Para determinar o valor da constante gravitacional, G, né, devemos medir a força gravitacional entre dois corpos de massas conhecidas, separados por uma distância conhecida. Essa medida, né, da constante gravitacional G foi feita, registrada, né, pela primeira vez em 1798 por Henry Cavendish. Ele usou para fazer essa medida a balança de torção, né? Essa balança de torção é um experimento que aí esse experimento é utilizado ainda hoje para medir, só que agora com laser mais atualizado. Então aqui é o esquema da balança dele, certo? E aqui é a ideia da balança, né? Nós temos aqui dois corpos aqui presos a essa haste, né? E a esse fio. Então esses dois corpos aqui eles podem se deslocar devido à torção, e aqui você tem massas conhecidas. Então, devido à atração gravitacional, ocorre a aproximação aqui desses corpos, e com isso você consegue determinar a aceleração da gravidade. Então vamos fazer um exemplo, né? A massa M1 de uma das esferas pequenas da balança de Cavendish é igual a 0,100 gramas. Então a massa M1 é igual a 0,100 gramas. Desculpa, 0,0100 quilogramas. A massa M2 ela é igual, a massa M2 de uma esfera das grandes é igual a 0,500 quilogramas. E a distância entre o centro de massa da esfera pequena e o centro de massa da esfera grande é igual a 0,0500 metros. Calcule a força gravitacional Fg sobre cada esfera. Então ele pede para calcular a força gravitacional entre essas duas esferas. A equação da força, o módulo da força gravitacional vai ser igual a G, né, M1 vezes M2 dividido pelo raio ao quadrado. Então, fazendo isso, a constante G aqui, constante gravitacional, é 6,67, arredondando, tá? Vezes 10 a menos 11, né? Eu vou omitir as unidades aqui porque a gente está no sistema internacional, então força vai ser dada em Newton, vezes a massa, M1, 0,0100 kg, vezes a massa M2,
0,500 quilogramas. Então, aqui todos estão com 3 lugares significativos, dividido pelo raio ao quadrado. Né? O raio vai ser de 0,0500 ao quadrado, isso em metros. E aí eu faço essa conta, isso aqui vai dar 6,67 expoente a menos 11 vezes 0,0100 vezes 0,500 dividido por 0,05 ao quadrado. Aqui a gente obtém uma força de 1,33, estão com 3 significativos, vezes 10 a menos 10 newtons. Então, quer dizer, a força devido a esse par de esferas, ela é muito pequena. Lá no experimento, vocês podem verificar que são 2 pares, né? Então, quando você for fazer o experimento, essa força é multiplicada por 2. Mas mesmo assim, ela é muito pequena, né? Ela continua da ordem de 10 a menos 10 newtons. Então, é um experimento bem delicado, porque a força gravitacional é uma força muito pequena em corpos de massa pequena. No exemplo 2, suponha que uma esfera pequena e uma esfera grande sejam destacadas do dispositivo descrito no exemplo 1 e colocadas a uma distância de 0,0500 metros. Então, a distância R igual a 0,0500 metros entre seus centros, em um local no espaço, muito afastado de outros corpos. Qual é o módulo da aceleração de cada esfera em relação ao sistema inercial? Né? Então, eu vou recordar aqui as massas das esferas. A massa M1 é 0,0100. Então, a massa M1 é igual a 0,0100 quilogramas. E a massa M2, eu acho que é meio quilograma. Vamos conferir ali atrás. Isso está correto. Então, elas foram colocadas no espaço. Elas estão à distância de 0,0500 metros. Deixa eu ver se é a mesma distância aqui da balança. Tá certo? 0,0500. Então, a força gravitacional vai dar a mesma. Então, não preciso calcular. Se eu calcular a força gravitacional aqui, né, que será G M1 vezes M2 dividido por R ao quadrado, esse valor aqui vai dar 1,33. Deixa eu pegar na calculadora aqui. 1,33 vezes 10 a menos 10 newtons. Joia? Então, eu tenho duas massas. Então, eu tenho uma massa pequena aqui, que é a massa 1. E aí atua sobre essa força, uma força de módulo Fg, tá certo? A força gravitacional. E a massa M2, que é maior do que M1, né? Vou pôr aqui 2, atua uma força cujo módulo é a força gravitacional, certo? Eu coloquei esse linha aqui porque ela tem sentido contrário, então ela é o negativo dessa Fg. Então aqui a força gravitacional ela é igual, para o corpo 1, ela é igual ao negativo da força gravitacional linha. Tá joia? Então eu quero calcular agora qual é o módulo da aceleração. Como é o módulo da aceleração, eu não vou me preocupar aqui com sentido aqui não, tá certo? Então, para o corpo de massa M1, então para o corpo de massa M1, eu tenho que a resultante das forças é a própria força gravitacional, é a massa M1 vezes o módulo da aceleração. Então, o módulo da aceleração vai ser a força gravitacional, o módulo da força gravitacional dividido por M1. Força gravitacional é 1,33 vezes 10 a menos 10, dividido, né, pela massa M1, 0,0100 quilogramas.
Aqui nós estamos no sistema internacional, então a unidade aqui vai dar metro por segundo ao quadrado. Então é 1,33 expoente a menos 10 dividido por 0,01. Então isso vai dar... Deixa eu pegar aqui. Isso vai dar 1,33, cadê o próprio 1,33, vezes 10 a menos 8 metros por segundo ao quadrado. Já para o corpo de massa M2, então para M2, a força gravitacional vai ser igual a M2, aqui pegando o módulo, tá pessoal? M2 vezes o módulo da aceleração 2, a aceleração 2, ela vai ser a força gravitacional dividido pela massa M2, isso vai ser 1,33 vezes 10 a menos 10 dividido por 0,500. Então a aceleração 2 vai ser igual a 1,33 expoente a menos 10, dividido por 0,5. Dá 2,66 vezes 10 a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então quer dizer que esse corpo de massa M1, que a massa é muito menor, ele vai estar muito mais acelerado na direção do corpo M2, do que o corpo M2 vai estar acelerado na direção do corpo M1. Dando sequência, um último exemplo, fala o seguinte: muitas estrelas no céu são, na verdade, sistemas de duas ou mais estrelas mantidas juntas devido à atração gravitacional mútua. Nós temos, muitas vezes, sistemas binários de estrela. E aí a figura 1 mostra um sistema de 3 estrelas em um instante de tempo, em que elas estão localizadas nos vértices de um triângulo retângulo de 45 graus. Determine o módulo, a direção e o sentido da força gravitacional resultante sobre a estrela menor, exercida pela ação das duas estrelas maiores. Então eu quero saber o módulo da força resultante, essa força que está representada aqui por essa seta, e quero saber também o ângulo, então, primeiro eu vou calcular a interação entre essa estrela e essa. Depois eu vou calcular a interação entre essa estrela e essa. E aí eu vou calcular as componentes x e y, tá certo? E aí sim eu consigo calcular o módulo. Então eu vou calcular a força gravitacional 1, tá certo? Eu vou chamar de força gravitacional 1, a interação entre essa estrela e essa estrela que está aqui na origem do sistema. Então isso aqui vai ser a aceleração da gravidade, constante gravitacional. Eu vou apagar aqui e já vou colocar o valor de uma vez, tá? Aqui será a constante gravitacional, que eu vou omitir a unidade porque eu vou trabalhar tudo no sistema internacional, então minha resposta vai ser dada em newtons. Então aqui eu tenho a constante gravitacional 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso vezes a massa dessa estrela, que é 8,0 vezes 10 a 30 kg, vezes a massa dessa estrela aqui, 1,0 vezes 10 a 30. 1,0 vezes 10 a 30. Certo? Dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Tá joia? Vamos calcular essa distância aqui. Aqui vale 2 vezes 10 a 12, aqui vale 2 vezes 10 a 12. Então, essa distância aqui, r ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes 10 a 12 ao quadrado, mais 2, aqui faltou um zero, não tem zero. 2,0 vezes 10 a 2 ao quadrado. Dessa forma. Então a hipotenusa vai ser o quadrado dos catetos, E aqui eu tenho que substituir justamente o r quadrado. Então eu posso substituir essa soma aqui. Então eu vou substituir aqui embaixo
2,0 vezes 10 a 12 ao quadrado, mais 2,0 vezes 10 a 12 ao quadrado. E aí eu faço essa conta, a força gravitacional 1, né, que é a interação entre essas duas estrelas, vai dar 6,67 expoente a menos 11 vezes 8 expoente a 30 vezes 1 expoente a 30 dividido por 2 expoente a 12 ao quadrado mais 2 expoente a 12, isso também ao quadrado. Fecho aqui. A minha resposta dá 6,67, dá uma força gravitacional entre essa estrela aqui e essa estrela aqui, é de 6,67 vezes 10 a 25 newtons. Joia. Agora eu vou calcular a atração gravitacional entre a estrela que está aqui na origem, né, e essa estrela aqui embaixo. Então a força gravitacional 2 ela vai ser igual à constante de gravitação, 6,67 vezes 10 a 20. Nossa, eu estou copiando. Vezes 10 a menos 11. Né? Isso vezes a massa dessa estrela aqui, que é 8,0 vezes 10 a 30, vezes a massa da estrela que está aqui na origem, 1,0 vezes 10 a 30. Isso tudo dividido pela distância entre as duas estrelas ao quadrado. A distância entre as duas estrelas é 2 vezes 10 a 12. Né? Então é 2 vezes 10 a 12 ao quadrado. E aí, fazendo essas contas, força gravitacional 2, isso aqui vai dar, eu já fiz essa conta, dá 1,33 vezes 10 a 26 newtons, tá? Então é a força gravitacional entre essa e essa e essa e essa. Agora eu vou calcular as componentes, tá certo? Para força gravitacional 1, ela tem componente x e y. Força gravitacional 1 na direção x é a força gravitacional 1, né, vezes o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus. Por quê? Vamos voltar lá. Então, ó, a estrela 1, né, essa força gravitacional com essa estrela que eu chamei de 1, ela está a 45 graus aqui, né, com relação a esse eixo x, como fala o exercício aqui, 45 graus. Então, a componente x dessa força, que vai estar aqui, ó, F1x, ela vai ser F1 vezes o cosseno de 45. E a F1y vai ser a F1 vezes o seno de 45. Então, isso aqui será igual à força F1, que é 6,67 vezes 10 a 25. 6,67 vezes 10 a 25, vezes o cosseno de 45 graus. Então, resolvendo isso aqui, dá 4,72 vezes 10 a 25 newtons. Já a componente da força 1 na direção y será a força gravitacional 1 vezes o seno de 45 graus. Né? Então, será a mesma coisa. É 6,67 vezes 10 a 25 vezes o seno de 45 graus. Como o cosseno e o seno de 45 dão o mesmo valor, isso aqui também vai dar o mesmo valor. 4,72 vezes 10 a 25 newtons. Já a força 2, né, ela é uma força que está totalmente no eixo x. Tá vendo? Está totalmente ao longo do eixo x. Então ela não tem componente em y.
Então a força gravitacional 2 em Y é igual a zero. E a força gravitacional 2 em X é a própria força F2. 1,33 vezes 10 a 26. 1,33 vezes 10 a 26 newtons. Né? Então, se eu quiser calcular minha força, a componente da minha força resultante na direção X, serão a soma das componentes em X. Vai ser a F1, né, X mais a F2X. Aqui eu omiti a letra G aqui de gravitacional. Então eu vou somar 4,72 vezes 10 a 25, 4,72 vezes 10 a 25, mais 1,33 vezes 10 a 26. Isso aqui vai dar 1,81 vezes 10 a 26 newtons. Já a componente Y, né, a única que tem componente Y é a F1Y. Então, a F1Y mais a F2Y, sendo essa F2Y igual a zero, então isso aqui vai dar 4,72 vezes 10 a 25 newtons. Se eu quiser calcular o módulo dessa força, módulo de F, que é a força que está representada aqui, ó, como sendo esse vetor aqui, isso vai ser igual a raiz quadrada, como vocês viram na geometria analítica, fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Então, será isso ao quadrado mais isso ao quadrado, tira a raiz quadrada. Fazendo essa conta, isso aqui vai dar um módulo 1,87 vezes 10 a 26 newtons. Já se eu quiser calcular quanto que é esse ângulo aqui, ó, com relação à horizontal, esse ângulo θ, θ será o arco tangente, né, do cateto oposto, que é o FY, sobre o cateto adjacente, que é o FX. E calculando isso aqui, eu vou obter 14,6 graus. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, perguntem lá no fórum. Eu estou à disposição de vocês e obrigado.